Ah, perfeito. Vamos lá? Vamos Vambora. lá. Bem, boa noite a todos. 9 horas pontualmente. Estamos começando aqui a nossa live do Novo na Web, que nada mais é do que o novo na rua, né? E já que a gente não pode sair na rua, então a gente faz aqui na web. Temos um convidado chegando aí, uma pessoa que deve ter visto o nosso link, é o Cláudio Arvati. Boa noite, Cláudio. Ele está entrando ainda. Vamos ver o Cláudio. Já conectou o Cláudio? Olha, ele Quando em o Cláudio tese. quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, Cláudio. Está aparecendo o nome dele. Qual será o tema de hoje? Então, para dar início aqui à nossa conversa do Novo na Web, o tema de hoje é Prefeitura 100% digital. Tá? Esse é o nosso tema principal que nós vamos discutir. E se a gente parar um pouquinho para perceber, já está acontecendo isso, né, Alcides, né, Corade? Muita coisa que a gente fazia assim, em loco, pessoalmente, a gente está conseguindo fazer digitalmente. Eu, pelo menos. Graças ao coronavírus. Não que a prefeitura tenha tomado iniciativa nesse sentido. Exatamente. Então, aquilo que a gente fala quando a água bate, né? A gente corre atrás das coisas. Muita coisa boa, se a gente for falar aqui, que coisa boa não trouxe, mas muita coisa vai acontecer pós-corona e durante o corona. E ser 100% digital talvez seja um primeiro passo. Eu, por exemplo, no meu setor imobiliário, às vezes eu preciso de alguma coisa do IPTU que eu tinha que ir lá no Porta Aberta, sair do meu escritório e ir até o Porta Aberta. O que aconteceu? O que mudou? Eu consigo agora, via chat online aqui da prefeitura, resolver. A pessoa me manda ainda um link com tudo aquilo que eu pedi para ela. Então, por exemplo, IPTU em atraso dos meus clientes, uma transferência, uma nomenclatura. A gente vê que Sanasa, CPFL também já pode fazer isso. Por exemplo, na CPFL você não precisa ir até lá mais mudar o nome da conta. Se você tirar uma fotografia da nova pessoa que vai ser a nomenclatura na conta do lado de um documento aberto, já vale. Então, 100% digital é possível e é viável. Vou começar pelo Corade. Você que é uma pessoa assim, que não está acostumado com esse 100% digital e está aprendendo. Você sente alguma dificuldade, alguma coisa? A dificuldade até para entrar agora aqui, né? Você me deu a mão. A dificuldade quando nós votamos lá no Novo, que você também me ajudou. Eu ia praticamente perder o meu voto porque o tempo ia se exaurir. Mas eu estou aprendendo. Eu já aprendi, por exemplo, postar meus vídeos diários no Instagram. Eu nem sabia o que era Instagram. Mas como eu agora tenho essa obrigação, entre aspas, de criar um vídeo por dia ligado à questão dos idosos, eu posto no Instagram, posto no Facebook, e eu posto principalmente no LinkedIn, que eu gosto muito. Porque o Facebook é um negócio estranho. De vez em quando aparecem umas gravuras, gente mostrando coisas impróprias. E eu não pedi isso, mas acontece. O Face é um negócio muito estranho. Vem gente da Arábia tal e quer entrar, provavelmente por alguma besteira. Já o LinkedIn não. O LinkedIn é profissional, é sério. Mas então, é como você falou, eu estou aprendendo, eu sou um vovô não, sou um bisavô de 83 anos tentando entrar no mundo digital. Perfeito. E você, Alcide, você vê alguma dificuldade nesse mundo digital? Depois a gente parte para o que a gente pode fazer na prefeitura sobre isso. A gente é um pouquinho. Eu fico num ponto médio aí entre o que você consegue e o que o Corad consegue. Né? Porque a despeito de trabalhar 30 anos com internet, tudo varia muito todo dia, né? Em termos de tecnologia. Principalmente a tecnologia que está ligada à internet. Então, algumas coisas eu tenho dificuldade. E algumas coisas eu não me conformo. Né?
ainda sem querer falar de prefeitura, tem alguns serviços online, né, do governo que tem horário. Né? Funciona das 8 às 20 horas. Depois é como se desligasse o computador, não funciona. O site do Imposto de Renda, por exemplo, tem uma coisa peculiar. Ele permite você entrar lá e fazer guias, etc., etc., né, todos os dias, exceto o último dia do mês. Então, tem algumas coisas que não é que eu tenho dificuldade, não entendo por que elas acontecem no ambiente digital. Mas o que eu sinto, pegando até um gancho do que vocês falaram, da questão da pandemia, do coronavírus, que obrigou a prefeitura a colocar no ar muitos serviços digitalizados, né? O que eu sinto é que nem tudo está ainda digitalizado, falta muito. Então, coisas básicas, né, como segunda via de um carnê de IPTU, eles tiveram que digitalizar na marra, isso por força. Né? Mas ainda há coisas a serem digitalizadas que não são tão frequentes, como, por exemplo, quando eu trouxe a empresa que eu opero de uma outra cidade para Campinas, porque eu moro em Campinas, eu tive que ir na prefeitura várias vezes para regularizar. Imagino que eles não tenham conseguido digitalizar serviço de transferência de empresa para Campinas até hoje. Perfeito. O que a gente tem que pensar também, gente, é o seguinte. E aquela pessoa que não tem... Boa noite, Cássio. Fala, senhor Cássio. Boa noite, Cássio. Acho que Boa ele noite, está pessoal. Desculpa o atraso. É o trânsito, né? É o trânsito que Acabei de chegar de um cliente agora. Ah, bom. Então pode ser o trânsito mesmo. Então, Não é trânsito, não, é serviço mesmo. graças a Deus, né, Cássio? Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. A gente tem que pensar assim. Eu nunca reclamo, sabe, de serviço. Aliás, eu nunca reclamo de nada, gente. Às vezes a gente está na fila do supermercado, você vê aquele povo reclamando. Cara, você tem que dar graças a Deus que você está aqui no supermercado fazendo compra na fila, pode pagar, né? Eu não vejo isso, mas não é o nosso assunto hoje. Nosso assunto hoje é prefeitura 100% digital. Cássio, você chegou na hora certa, porque Corade e eu e o Alcides, a gente estava aqui falando assim, o que você domina na internet? O que você acha? A gente ainda não está no tema da prefeitura, tá? Mas você acha que nessa época de pandemia, por exemplo, ficou mais fácil você conseguir alguma coisa digitalmente, por exemplo? A gente sabe que na CPFL hoje, eu dei aqui esse exemplo, você consegue a transferência de nomenclatura da conta, tudo pelo computador. Você não precisa mais ir lá. Aliás, hein, gente, agora fugindo até um pouquinho desse caso, nós aqui, a gente podia estar numa reunião presencial e a gente está aqui através dessa nova ferramenta que surgiu, conversando, nós 4, e podendo passar isso adiante para mais pessoas. Então, Cássio, o que você acha dessa tecnologia? Depois a gente vai partir para a prefeitura, para algumas perguntinhas. Excelente, entendeu? Que a tecnologia está encurtando distâncias, né? E ela está possibilitando novas ferramentas para a gente poder trabalhar e também se divertir, né? Assim, nós, no caso aqui, estamos pensando numa coisa mais a nível de trabalho político e tal. Mas, assim, milhões de pessoas têm se reunido, né, virtualmente com parentes, né? O celular hoje é um computador fantástico na mão das pessoas, né? O smartphone. Então, isso daí permite com que a população tenha mais conexão, né? Agora, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção que conexão não é interação, né? Às vezes a gente tem muita tecnologia, mas não tem interação, não tem contato realmente pessoal com as pessoas, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que aprender, né? A nossa geração, principalmente, não teve muito contato com esse tipo de tecnologia. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender. As novas gerações, eu vejo isso nas minhas 2 filhas,
elas estão conectadas e interagindo com apresentações que elas assistem, com coleguinhas pela internet, né, pelo WhatsApp, programas que a gente nem conhece, elas conhecem, né? Então, assim, estão tendo aula, né? As minhas duas, graças a Deus, estão tendo aula, né? Do SESI e da ETEX, né? Piracicaba ali, americana, desculpa. Então, elas estão conseguindo levar uma vida aí relativamente, né? Normal, né? Então, assim, muito interessante. Eu acho que a gente tem que desenvolver isso com mais humanidade. Do ponto de vista de prefeitura, tem algumas coisas esquisitas. Por exemplo, IPTU. Eu tenho os carnês de IPTU aqui. Mas se passar um dia do prazo, você não consegue mais pagar. O que é um absurdo. Mesmo você querendo pagar, não consegue pagar, trava. Isso é uma anomalia da prefeitura que eles têm que corrigir em benefício deles próprios. Eu hoje tomei cuidado de pagar o IPTU que vencia no dia 8, mas no mês passado vencia no dia 7. Eu fui no dia 8, não consegui pagar, está pendente. Então tinha que ter um sistema que a área que controla o IPTU imediatamente viabilizasse o pagamento, em benefício da prefeitura, Pipocas. Mas E vamos aí, lá. acha que é um especialista em computação. Então, complementando essa informação, né, que realmente é um absurdo da parte da cobrança, do sistema de cobrança aí municipal, né, eu tive um problema parecido com esse, não é bem o mesmo, mas a nível federal, uma renegociação de imposto que eu fiz há 4 anos atrás, e assim, a parcela mínima era R$ 500, e eu paguei acho que 12 parcelas, e aí tinha mais algumas parcelas para pagar, aí veio a crise de novo, me pegou outra vez, e eu chegava lá, eu tinha R$ 400, não podia pagar R$ 400, eu só podia pagar R$ 500, porque não tinha como pagar diferente do boleto, você está entendendo? Então, assim, é um negócio inacreditável. Eu tinha uma parte do dinheiro para ir para o cofre público, para reduzir os juros que eu pagava sobre esse atraso que eu estava tendo, e eu não conseguia pagar um valor diferente desse. Então, a partir desse problema que eu vivi, né, eu tive a ideia seguinte: cada empresa no Brasil, com o seu CNPJ, deveria ter, assim como nós políticos vamos ter o nosso CNPJ, nós vamos ter a nossa conta bancária, cada empresa deveria ter uma conta gratuita no Banco do Brasil. Por quê? Porque aí você poderia pagar os seus impostos através de depósito bancário. Você depositava ou transferia para a sua conta imposto. Na sua conta imposto, você poderia depositar o quanto você quisesse. Se você atrasasse, pagava juros, como se fosse um cheque especial. Se você paga antecipado, você tinha um desconto, ganhava juros. Isso daí seria uma coisa extremamente simples de se fazer. O custo hoje de uma conta digital, as fintechs sabem disso, é coisa de R$ 2, R$ 3 por conta bancária. Quer dizer, isso é uma coisa extremamente factível, né? E resolveria esse problema. Você poderia pagar todos os seus impostos online, sem boleto, sem nada, só com o número de conta, né? Então, isso daí seria fantástico. Manda lá. Muito Basicamente, isso é um problema de engenharia de sistemas. Eu era um velho há 40 anos atrás, eu desenhava os sistemas, pegava uma lousa grande e fazia o fluxograma. Eu não programava, mas uma programação começa com um conceito e depois com o desenho de sistemas. E esse negócio de IPTU é uma burrice completa. Passa um dia, você não consegue mais pagar. Isso é desenho de sistema. Agora, a nossa discussão hoje é prefeitura digital. Então, temos que mandar uma mensagem para o cara lá para melhorar o desenho de sistema, pô. Mas, ó, o IPTU, Corade, até que você consegue entrar lá no site da prefeitura e imprimir o carnê para o dia que você quer pagar. Aquela parcela que você não pagou. Entendi, mas teria que ser mais simples. Eu simplesmente vou com o meu carnê, passou um dia e eu pago. Eu quero pagar, eu não quero entrar lá e baixar um outro, tá? Porque isso dá trabalho. Tinha que ser automatizado, evidentemente. Você quer no próprio Se carnê você atrasar um dia no Bradesco, automaticamente o sistema do Bradesco reposiciona. Exatamente.
o Bradesco tem mais de 500 pessoas na área de sistemas. Então, a prefeitura deu um jeito, pô. Já entendi. Por exemplo, você confundiu a data. Se você vai no outro dia, você deveria ter um desbloqueio para poder pagar e, obviamente, se tivesse alguns juros desse dia que você deixou de pagar, eles cobrariam na próxima parcela. É mais ou menos assim. Claro, claro. E isso aí, mais uma vez, é engenharia de sistemas. Perfeito. Sabe? Então, trazendo aqui para o nosso tema de hoje, Prefeitura 100% digital, como seria isso na área de saúde? O que vocês acham? Vamos começar pelo Alcides. Olha, na verdade, a prefeitura ela tem hospitais e postos de saúde, né? Então, dentro desse conceito de ter uma arquitetura digital para a prefeitura, ela precisaria, vamos dizer, sair um pouquinho, ir além dessa questão dos documentos, dos alvarás, né, das licenças, né, e fazer uma integração com os postos de saúde, com hospitais, né, e com isso ela tem possibilidade de fazer duas coisas, né. Ela tem possibilidade de acabar com a necessidade de ter fila para marcar consulta, isso poderia ser feito via web, ou para se marcar cirurgias eletivas, né, que tem filas, às vezes, de 8 a 10 meses, às vezes um ano. Né? E, às vezes, essas filas, só terminando essa questão de cirurgia, elas são motivadas porque há concentração de solicitações num determinado hospital, que tem um número X de médicos, e poucas num outro hospital. Quer dizer, não havendo um sistema, você não consegue equilibrar os profissionais e atender essa demanda de forma mais equilibrada. Porque se eu necessitasse de uma cirurgia tipo A, né, aonde que eu poderia fazer isso mais cedo dentro da rede pública? O sistema poderia dizer, olha, o senhor tem que se dirigir ao hospital B, ao hospital C, que é quando o senhor vai conseguir fazer a cirurgia mais cedo. Então, na saúde, eu não estou nem falando de sofisticar prontuário eletrônico, né? Dar uma identidade digital para cada cidadão, né? Padronizar o prontuário eletrônico, obrigar as empresas que fazem exames, colocar os exames na web, tudo do mesmo padrão. Não, a gente podia começar com coisas mais simples, eliminando fila, a necessidade das pessoas perderem um dia de trabalho, às vezes, para poder marcar uma consulta, né? Ou uma cirurgia que vai ser feita dali a 6 a 8 meses e poderia, eventualmente, ser feita em um período muito menor. Então, eu acho assim, que a digitalização ela pode começar assim, de uma maneira mais simples, e ao longo dos anos, ir se tornando mais completa, mais complexa, e entrando mais na saúde do que seria necessário inicialmente. É isso que eu vejo. Se a gente tentar fazer tudo logo no começo, prontuário eletrônico, RG digital para cada cidadão, a gente não vai decolar e fazer coisas básicas. Então, ótimo inimigo do bom. A gente poderia começar pelo simples e fazer um bom planejamento e evoluir para daqui a 5, 10 anos ter uma integração total e serviços totais, ter todo o prontuário do cidadão, da saúde do cidadão na web, né? E a integração com todos os laboratórios, todos os hospitais. Mas eu não acho que a gente deva começar por aí, a gente deve começar pelo simples. Exatamente. Isso que você falou também acabaria com aquelas absurdas da pessoa chegar às 5 horas da manhã para pegar uma senha para ser atendido, né? Isso é desumano com o ser humano, fazer um camarada chegar lá, uma família, às vezes até, para pegar uma senha para ser atendido, chegar às 5 da manhã para começar a atender às 8, e não é uma pessoa, são várias, né? Se você passar para ver na INSS, tudo, aquelas filas é um absurdo. Coragem, uma vez. E agora com a pandemia ficou mais absurdo ainda, né? Você tem que... Diga, André. Coragem, e na saúde, como seria isso, na sua opinião? Então, eu fiz uma proposição no sentido de cadastrar os idosos, e especialmente os idosos mais necessitados. Parece que Campinas tem 172 mil idosos, considerando o idoso acima de 65 anos. Embora a lei fale em 60 anos, mas no Brasil é 65.
Então, desses 172 mil, eu acho que nós temos pelo menos uns 30 mil em necessidades prementes. Eu gostaria de cadastrar os 30 mil, fazer um banco de dados e associar com o local onde eles moram, de tal modo que, para cada indivíduo, ele teria um link com o posto de saúde mais próximo. E os postos de saúde teriam que ser integrados com a parte de assistência social, que na prefeitura é tudo estanque, né? Eu, por exemplo, trabalhei em Brasília e eu ficava horrorizado com a estanqueidade dos ministérios. E dentro do ministério, aqueles prédios enormes, com 90 metros de comprimento, sala para a direita, sala para a esquerda, todo mundo com a porta fechada, ninguém falava com ninguém, porque ninguém queria perder o status, ninguém queria perder o tapete, ninguém queria perder a secretária. Isso acontece dentro da prefeitura, certamente. A digitalização acaba com isso. Então, nós teríamos um banco de dados com os velhinhos mais carentes, um link com o posto de saúde mais próximo e linkado com a assistência social. Caiu no chão, alguém recebe uma ligação, chama o assistente social, que se conecta com o postinho mais próximo e já leva ele. Eu entrei em contato com aquele CRI, eu até publiquei isso, que é o Centro de Recuperação de Idosos. Ninguém me atendia. Levou uma semana para falar com a gerente lá. Depois ela virou e disse, não, nós estamos tudo fechados, porque é a pandemia. Desculpem. Nós estamos pagando. Se um velhinho está precisando e não consegue ir até o centro, que é um lugar maravilhoso, né, de recuperação de idosos, sai um carro, vai lá, vai atender ele, leva médico, leva remédio, leva enfermeiro e depois remove ele para o hospital. Isso seria num país século XXI. Ora, Muito Coragem, bom, se Coragem. nossos velhinhos fossem igual a você, estava bom, viu? Eu queria fazer uma pergunta para o Cássio. O Cássio termina no da saúde, daqui a pouco eu tenho uma pergunta para ele. Tem uma pergunta que mandaram aqui no WhatsApp relativa à saúde, mas uma questão, assim, que depois que o Cássio respondeu, eu pergunto. Vamos lá. Eu gostaria só de complementando essas duas explicações aí do Alcides e do Corad, que o Corad foi assim preciso num ponto fundamental que eu acho que é da estrutura de um sistema de transformação digital, que é o quê? É o fato de que você tem que saber o local da demanda do serviço público. Ou seja, você tem um cadastro onde estão as pessoas que necessitam do serviço público, isso é fundamental, porque você não vai colocar um posto de saúde ou uma central de ambulância num lugar onde não tem ninguém precisando. Você tem que ter um registro, um histórico de onde ele é necessário. Para isso, eu prego que a transformação digital é o quê? Todo celular de toda a população, quem quiser, cadastra no SUS e fica à disposição para dizer, eu preciso de quê? Eu preciso de vacina para minha filha de 7 anos, eu preciso de remédio de pressão porque eu tenho 50, eu preciso de atendimento especializado para coração porque o meu pai tem 90 anos. Então, Corad, fundamental isso que você falou, excelente, ou seja, a gente precisa saber o local da demanda para que a gente atenda de forma otimizada, onde nós vamos colocar os recursos, no lugar certo, na hora certa. Pode falar, hein, André? André está sem som. A pergunta aqui para o Cássio eu vou deixar para o final para ser a cereja no bolo. Tem uma pergunta muito legal aqui que eu acho que você vai encerrar com chave de ouro. Sendo que o tema 100% digital é do Cássio, inclusive, né, Cássio? Aqui a dúvida do nosso primeira pessoa perguntando aqui no meu WhatsApp. Tem a ver com saúde, não tem muito a ver com 100% digital, mas é aquilo que a gente combinou aqui no formato do nosso programa. A gente está no Novo na Web como se fosse o Novo na rua. Então, a gente está lá na Lagoa do Taquaral, portão 1, então, batendo papo, surgiu o papo da Prefeitura 100% digital. Mas sempre passava alguém e vinha com alguma outra pergunta. A gente deixou isso aqui livre, aqui no Novo na Web, para você que quiser perguntar no dia do programa ou depois do programa, você pode mandar a pergunta
via WhatsApp para a gente, que a gente responde também numa outra oportunidade. A pergunta aqui é o seguinte: por que no Brasil o uso de capacete para motocicleta é obrigatório? E na Europa, nos Estados Unidos não. E nos Estados Unidos não. Alguém sabe responder? Eu. Então vai. Você tem moto, inclusive. Eu tenho uma Harley. É o seguinte, eu tinha uma Honda 4 cilindros, que eu comprei em 1977, se não me engano. Ainda tenho ela. E eu estava indo trabalhar numa fábrica da Klabin, que eu conduzia a construção em Biritiba-Mirim, aonde nasce o rio Tietê. E eu estava a 130 por hora. E nisso um táxi atravessou na frente. Eu tentei desviar, mas o motorista tinha óculos grossos, era um Nissei. Ele avançou e eu bati em cheio. A moto empinou, o Opala avançou e eu caí, quebrei uma clavícula. Mas, graças a Deus, eu estava de capacete, eu tinha uma bela de uma blusa de couro e eu estava de luvas, senão eu tinha me ferrado todo. Então, alguns estados nos Estados Unidos não exigem capacete, outros exigem. Eu acho que o bom senso recomenda que se ande de moto de capacete. Hoje em dia tem essas motinhas pequenas e tem esse pessoal que entrega comida, eles fazem miséria. Em geral, morre um por dia. E sem capacete, morreriam 2 por dia. Então, meu amigo, eu recomendo pôr o capacete. Esse nosso amigo está fazendo mais uma questão aqui, dizendo que gostou da sua resposta. Eu estou fazendo o teste sem óculos aqui. E que também ele está fazendo um complemento. O que ele está falando aqui? Desculpa. Ele está falando o seguinte, que no Brasil exige-se o uso de capacete porque já foi comprovado que ele reduz muito o risco de um dano cerebral. E isso também gera menos trâmite nos hospitais. Por exemplo, se você sofreu um acidente nos Estados Unidos, lá o SUS de lá não é igual ao nosso SUS. Não existe. Não tem SUS lá. Lá é o seguro. Lá é o seguro que você tem que ter. Se você tiver seguro. Se você não tiver, você vai ter que pagar e ficar devendo. Eles te atendem emergencialmente no hospital, mas a conta vem. Se o cara não morreu no hospital, ele morre de infarte quando chegar a conta. Não é mais ou menos assim? É assim. Então, aqui não. Aqui você pode sofrer um acidente e você é atendido. E, aliás, aqui no Mário Gatti, a gente tem assim, o maior centro de traumatologia do estado de São Paulo. É referência. Então, por que se obriga o uso do capacete? Ele está falando aqui. Para justamente a gente ter menos custos com isso. Então, você usando o capacete, a pessoa sofre um acidente, mas ela vai ter menos dano cerebral, alguma coisa que ela vai poder ser atendida no pronto-socorro mesmo, sem uma cirurgia, nada que assim onere o cofre público, certo? Então, é por isso que ele está falando aqui. Mas ele gostou muito da sua resposta, mestre Coragem. Eu sou um vovô experiente de motocicleta. Eu comecei a andar de motocicleta aos 14 anos. E nunca mais parei. Partindo para mais um. O que a gente poderia usar na segurança a prefeitura 100% digital? Vamos lá, Cássio. Posso dar uma das sugestões que eu acho fantástica, que é o monitoramento remoto de todas as instalações prediais de interesse público, né? Então, hoje a gente tem, né, na parte de segurança do patrimônio público, um problema muito sério com vandalismo, né, e roubo, né, de equipamentos e tal. Então, eu acho que o monitoramento remoto disso daí seria uma proteção, uma prevenção contra o dano do patrimônio, né, e contra o sinistro, o roubo aí, né? E, além disso, isso também, nas imediações, né, desses prédios, também geraria uma segurança, porque as vias públicas, se elas forem monitoradas, elas também, como é exemplo aqui, Valinhos, nossa cidade vizinha aqui, que é monitorada muito mais do que Campinas, tem um índice de criminalidade muito menor do que Campinas, né?
Então, eu acho que isso daí, uma central de segurança pública digital, seria fantástico em termos de prevenção e combate à criminalidade. Então, assim, eu acho isso daí fantástico. Sabe o que a gente podia fazer? Provavelmente, o ROI, o Return on Investment, de uma digitalização visando a segurança, seria muito interessante, porque afasta a criminalidade e se gasta menos com policiamento rotativo, por exemplo, viaturas, etc. Aquelas viaturas pomposas que o sistema de prevenção da prefeitura tem. Uma viatura daquela custa mais de 100 mil reais. E combustível para lá, e combustível para cá, anda 3 caras por dentro. E o sistema de monitoramento simplificaria muito isso. Lá no VoteNet, tem uma questão do Rivaldo, que ele fica horrorizado com as pichações na cidade toda. Eu estava andando no centro, estava reparando com mais atenção, o centro de Campinas é inteirinho pichado. E veja bem, a criminalidade começa em pequenos atos. O camarada começa pichando, daí ele vê um lugar que tem um portão que pode abrir, ele resolve entrar e começa a roubar. Então, isso aí, um bom monitoramento vai, sem dúvida alguma, baixar o nível de criminalidade de um modo geral na cidade. Eu acho que também tem ROI, Return on Investment. É verdade. Você sabe, Corad, depois em você, Alcides, é só uma parte. Se a gente usar o sistema da INDEC, que fica multando a gente para a gente colocar nesse sistema, nós já temos sistema, gente. É só mudar o intuito dele, ou fazer uma parceria. Porque para multar, a gente tem câmera em tudo que é lado. Radar, câmera, tal, e a gente está lá, levando a multa. Então, ou seja, quando a indústria interessa para eles, é interessante fazer, investir. Quando é para a população usufruir, no caso, o Cássio, excelente ideia. Se você colocar uma câmera na catedral, uma câmera na estátua, uma câmera ali, gente, acaba as pichações, acaba esse índice de criminalidade que está no centro de Campinas. Perfeito. Alcides. Não, só complementando, uma das grandes preocupações também da população é com relação às escolas, né? Porque as pessoas vão trabalhar e ficam muito preocupadas com as crianças que entram, saem da escola, e a gente sabe que existe uma criminalidade relativamente maior em pontos próximos da escola. E se sabe, né, aonde a criminalidade é maior dentro de cada bairro, ou em que bairros tem mais. E, complementando a sua resposta, estão instalando aqui em Campinas, acho que quase 300 quilômetros de fibra ótica para fazer a colocação de mais câmaras, né? Mas com que objetivo? Se poder fiscalizar carro e aumentar a indústria da multa, e não com o objetivo de ter a central de segurança. Então, na verdade, como é uma indústria de multas, Corad, não precisa ficar fazendo conta de ROI, não, retorno sobre investimento, porque a ideia é faturar em cima de quem dirige. Né? Olha, Cris. Olha quem chegou. Oi, Cris, tudo bem? Um grande prazer receber você. Obrigada. Eu vi assim, eu vou fazer uma diferença ali, porque tem muito homem. Pois é, e olha, não é o clube do Bolinha, viu? E com a Cris, nós temos também aqui a nossa Maria do Rossio, a nossa fã. Obrigada. Está ali falando ali, dando parabéns para a gente, tudo. E a Cris chegando, a Cris ia sempre no Novo na Rua, então ela está aqui no Novo no Web. A Cris já é da casa. Legal. Discutindo, você estava acompanhando? Então, eu estava assistindo uma outra live, participando de uma outra live, e aí a Rocio deu um toque, eu falei, puxa, eles ainda estão ativos, deixa lá, porque a gente se desdobra, né? Ah, sim. A gente está aqui falando da prefeitura 100% digital. E o Cássio falou uma coisa, vê se você concorda e até pode fazer uma parte. Por exemplo, da gente monitorar a cidade através de câmeras, por exemplo, o centro da cidade, câmera em tudo que é lugar. Eu vim com outra parte falando que câmera para multar tem, né? Um monte. Mas é uma câmera assim para vigiar mesmo, por exemplo. Proteger o patrimônio público. O patrimônio público. E eu falei também em segurança.
aumentar a segurança nas escolas. O Cid veio com as saídas das escolas, igual ele falou agora. O que você acha disso? Olha, a gente se preocupa muito quando a gente propõe um projeto com a parte das finanças, da onde vai sair esses recursos, né? Então, a gente sabe que o ano que vem vai ser um ano difícil, né? Na área de educação, nós vamos receber um volume grande de crianças, então, é muita coisa que fazer na gestão que vai chegar aí em 2021. E a gente poderia, com esse projeto, buscar parcerias, né? Porque, para nós, por exemplo, mulheres, é muito importante a gente ter zonas perigosas, luz, né? Uma iluminação melhor e câmera na onde já teve reincidência, né, de roubos. Então, assim, eu sou super adepta a câmeras, e aí a gente podia também propor parceria com uma empresa que já tem e ceder via internet o acesso para a polícia, né? Perfeito. Perfeito. A ideia é muito boa, porque a gente vê em filmes que, por exemplo, para descobrir um crime, os investigadores usam câmaras que tem em cima dos prédios. Então, nós temos as câmaras da INDEC, vamos usar elas com outro objetivo. Elas continuam, infelizmente, multando a gente, mas elas podem perfeitamente, do ponto de vista de engenharia de sistemas, serem usadas num outro subconjunto visando a segurança. Então, aqui nessa Avenida João Boyd Dunlop, tem centenas de câmaras prefeito do trânsito. Bem, elas podem ser usadas para a questão de segurança, para a questão de pichação, por exemplo. Quando você entra na rodovia que vai de Campinas para Itu, aquelas indústrias todas na margem da rodovia estão todas pichadas, todas pichadas. E certamente essas empresas têm suas câmaras. Eles podem ceder o link para um policiamento que pega o fulano na hora que ele está lá pichando. E aí já vai a viatura, essa viatura caríssima que nós pagamos, né? Uma Toyota luxuosa de R$110 mil, vai lá e prende o cara na hora. E leva para o juiz na hora, e o juiz já dá a sentença. Como é nos Estados Unidos. Você passa numa vila qualquer, excedendo a velocidade, na outra ponta já tem um guarda que já pega você e já leva para o juiz. Na hora. Não espera para depois, não. Bem, desculpa, interrompi a Cris. Imagina, a gente está no Novo na Rua, aqui fala à vontade, gente. Vamos falando aí. Só para você captar aí uma das coisas que o Corradi lembrou muito bem dessa ideia, né? Ele falou do retorno sobre o investimento, né? Então, como você falou, para a iniciativa privada tem que ter um retorno sobre o que você está investindo. E na iniciativa pública, como o Corradi falou, nos Estados Unidos, a justiça ela sempre visa o retorno sobre o gasto. Ela nunca fica no prejuízo. A justiça americana é uma das que menos pesa no bolso do americano, porque as multas sobre os infratores é que sustentam a justiça americana. E não aqui no Brasil, ao contrário, a população honesta é que paga para ter o sistema judiciário, né? Então, se você for pensar desse jeito, o que acontece? Se você tem um sistema onde já aplica a multa para o cara que está pichando, para o cara que está invadindo, para o cara que está depredando, né? Primeiro ele já paga o custo do investimento. Só isso daí já seria e abusando já pagaria o das custo. mulheres com a escuridão, né? A Cris está aí, deixa ela falar mais um pouco. Exato, a Cris lembrou bem, assim, nós temos problema de iluminação, problema de falta de policiamento em regiões críticas, né? Então isso daí também daria muita visibilidade para que o atendimento da segurança fosse onde precisa, e não bairro seguro, que não tem quase, né, nenhum problema. Perfeito. Vamos continuar aqui, a Cris vai ser a primeira a falar agora. A gente vai para a pauta da Prefeitura 100% digital para os empreendedores, Cris. O que você acha desse tema? Microfone, Cris. Ascensão. Legal, a pauta. O que nós estamos vendo de conflitos na nossa cidade, por exemplo, é o trânsito. E quando você passa para a parte digital, você evita deslocamento de pessoas
E um dos problemas que nós temos aqui é quando um empreendedor resolve fazer alguma coisa, vai ter um show, ele resolve vender pipoca no show, ele tem que ir à prefeitura para dar entrada na solicitação, ver que documento precisa, aí ele vai para casa, providencia, faz o documento, leva para a prefeitura, se tiver um erro, ele volta para casa, faz de novo, leva lá, então, até receber essa autorização e pagar a taxa. Então, assim, a pessoa fica muito tempo se deslocando do bairro que ela está até onde ela tem que ir na prefeitura. Então, é trânsito, é gastos com condução, poluição, condução, né? Pegar transporte ou com o carro dela, combustível. É tempo que é precioso para a nossa vida, é qualidade, porque enquanto você está no trânsito, você está perdendo a sua qualidade de vida, né? Então, a tecnologia, ela é muito importante, até para ajudar os bairros serem mais sustentáveis, né? As pessoas resolverem os problemas ali onde elas moram. Só um exemplo, aí eu vou deixar os outros comentarem. Perfeito, perfeito. E aí, Alcides, o que você acha? tua pergunta aí na questão do empreendedor, olha, é tudo o que a Cris falou, né? Porque você veja, nas cidades que estão realmente preocupadas com o que vai acontecer, que fazem um planejamento para daqui a 5, 10 anos, elas estão olhando fortemente a questão da mobilidade urbana, né? Que, na verdade, até alguns caracterizam como mobilidade humana, porque as nossas cidades foram feitas dos anos 50 para cá para acomodar mais e mais automóveis e menos as pessoas. Então, o foco está sendo rever esse posicionamento e transformar as cidades que foram feitas ou que deram prioridade para os automóveis para as pessoas novamente. E aí cai no que a Cris falou. O que está se procurando nessas cidades é descentralizar todos os serviços, ou seja, no sentido de tirar do centro, para que as pessoas possam fazer tudo o que elas precisam fazer, desde ir a um supermercado até obter documentos numa prefeitura, aprovação de alguma coisa, dentro do seu bairro, que ela possa fazer em 15 minutos a pé, né? E, então, o que a gente deveria estar procurando fazer não é só urbanizar, mas é urbanizar com essa visão humana e de descentralização. E isso sim vai ajudar a abrir muita empresa e muito empreendimento. Por exemplo, nós fomos ao Novo na Rua, que teve ali no Campo Grande. Eu acho que o Cássio chegou aí, você não me lembro se foi, né? Você olha ali para o bairro, tem de 300 a 400 mil pessoas morando ali. Mas 300 a 400 mil pessoas é um contingente de pessoas numa região de Campinas que é maior que muita cidade brasileira. Ali pode ter de tudo, pode ter empresas. Só que as complicações que se tem, até para trabalhar na feirinha ali de Campo Grande, obter o alvará, aguentar a fiscalização da prefeitura, é uma coisa tão grande que muita coisa acaba deixando de ser feita. Aí precisa pegar 500 milhões de reais e ficar fazendo BRT para ligar a periferia ao centro, porque não tem oferta de serviço e de emprego e facilitação de empreendedorismo justamente nas partes descentralizadas da cidade. Então, haja BRT, porque você deixa tudo central, você vai ligar 1 milhão e meio de pessoas e vão ter que vir para o centro. E se todo mundo pegar o carro, vai ficar inviável. E se não tiver uma estrutura de transporte, fica mais inviável ainda, né? Então, tem milhões de oportunidades, né, por aí. É uma questão de simplificar processos, né, deixar as pessoas abrirem as portas, não ficar só com essa coisa de empresa individual, que pode faturar 3 mil reais, 5 mil reais por mês, sabe? Deixa as pequenas empresas, né, que faturam até 3, 4 milhões, abrirem, se desenvolverem, né?
dá uma carência inicial de impostos, se for o caso, que é para elas ganharem um certo volume, depois a prefeitura vai ter um retorno sobre esse progresso muito maior do que ficar aumentando taxa real de imposto anualmente ou acima da inflação, né? Então, eu acho assim, precisa de um choque de planejamento, né, e de visão de futuro, de gerir a cidade para os próximos 10 anos, para abrir, facilitar a vida das pessoas, facilitar a vida dos empreendedores, né, porque oportunidade e mercado existe. E o mestre Corradi? Vamos lá, mestre Corradi, sobre o empreendedorismo. Bom, é o seguinte, enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei dos meus 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu estava entrando na escola politécnica e morava em São Bernardo do Campo, e eu tinha um amigo que, inclusive, jogava voleibol comigo, que já morreu, chamava Oride Hermínio Gerbelli. Ele foi um brilhante engenheiro e se formou no Mackenzie. Logo que ele se formou, nós estamos falando de 1960, por aí, ele foi trabalhar na prefeitura de São Bernardo do Campo para fazer um desenho do crescimento da cidade, de tal modo que ele procurou verificar onde é que as pessoas mais moravam, onde é que estavam as escolas, qual era a distância que as pessoas tinham para ir ao trabalho, e gerou um planejamento urbanístico para otimizar o sistema como um todo. E depois eu levei o Oride para Brasília, quando eu fui para Brasília, e ele tentou fazer isso lá naqueles prédios enormes, e eu ficava indignado com aqueles prédios com as salas fechadas. Aí nós fizemos um projeto para cortar todas as divisórias, colocar uma carpintaria embaixo de cada um dos prédios ministeriais, cerrar tudo no meio e aí subir as divisórias como se fossem empresas americanas. Tudo aberto, tudo aberto. Ficou um projeto magnífico. O Oride fez. Adivinhem, nenhum ministro quis implantar o projeto. Ninguém. Nem o meu próprio ministério. Eu não era ministro, mas era um subministro. Então, o ser humano tem essas idiosincrasias. E, realmente, planejamento urbano é um negócio muito importante. Nós temos alguns colegas especializados nisso. O próprio Paulo Gaspar é um deles. E, curiosamente, o Toninho, do PT, que foi morto, ele fazia esse tipo de planejamento urbano. Bom, era isso a minha... Inclusive, Paulo Gaspar, que está nos prestigiando aqui. Está aqui também. Cássio. A gente também tem um filiado Franco Ferraz na área, né? Da arquitetura, do urbanismo. Gostaria de complementar a observação aí do Corradi com relação ao Paulo Gaspar, que é um excelente profissional aí. E assim como o engenheiro aí que ele levou para Brasília, eu sou engenheiro mecânico e eletrônico, né, e tenho gestão industrial, né? E uma das coisas que eu mais amo na profissão é a otimização de sistemas, né? E na otimização de sistemas, né, que é você melhorar o tempo de resposta, reduzir os funis, reduzir as perdas, reduzir os gastos e desperdícios, reduzir os percursos, né? Já comentei com o Paulo, inclusive em live e tudo, ele gosta muito das minhas ideias, que é o quê? Você ter, uma das ideias que eu ainda não comentei, que estou comentando agora com ele, não tinha nem lembrado a respeito, é uma ideia que eu tenho já uns 3 ou 4 anos atrás, que deveria ter na parte de empreendedorismo um cadastro de todas as empresas pelo tipo de negócio que elas prestam, qual é o serviço e qual é o produto que elas comercializam, gratuito na internet, não precisaria ter o nome da empresa, nada. Mas para quê? Porque na hora que você fosse abrir um cachorro-quente, você entrava no Google Cachorro-Quente. Google Cachorro-Quente mostrava para você onde que mora a população e onde é que estão os cachorros-quentes atuais. Então, na hora de abrir, você escolhe o seu ponto do seu novo empreendedorismo, do seu novo negócio, ou se você for mudar de endereço, você já olha ali e fala, opa, tem um cachorro-quente a 4 quadras à direita, né, a 7 quadras a norte e tal. Então, aqui tem um vazio, aqui é um bom lugar para mim abrir o meu negócio.
É o que o Alcides falou com relação à distribuição dos serviços públicos, né? Se a gente tivesse uma geolocalização da onde a população está sem hospital, está sem o posto de saúde, está sem o posto de polícia, você, assim como empreendedor, você poderia localizar isso da melhor maneira onde estariam os seus clientes, da melhor maneira possível. É uma ideia aí de um negócio que pode ser feito a nível municipal, um banco de dados, onde estaria público, onde você teria espaço para se planejar e abrir onde seria o melhor lugar. O celular hoje faz a geolocalização. A casa lotérica, para você abrir, tem todo esse esquema há muito tempo atrás, né? Então, você vê pessoas de visão para adaptar isso que seja a longo prazo. Tudo que a gente precisa tem que projetar a longo prazo, né? Caso você realmente tem boas ideias, né, para colocar em prática, principalmente nessa área de tecnologia. Com certeza. Gente, falando em tecnologia, a gente falou que ia falar em 1 hora, então faltam 10 minutos. Eu vou fazer uma pergunta para o Cássio, ele vai responder. Depois, cada um de nós, o Cássio já na resposta dele já pode se despedir e deixar um recado aí da Prefeitura 100% Digital. A pergunta é o seguinte: como seria uma central SAC? Serviço de atendimento ao cidadão numa prefeitura digital. Cássio. A ideia me veio há uns anos atrás, né, quando, analisando, como o Alcides muito bem lembrou, né, você ter um atendimento muito pobre com relação a filas, né, para ser atendido na prefeitura, né, você ligar 156 e ficar na espera, te transferindo para 1001 lugares, até você chegar onde você precisa. E as filas no atendimento pessoal é a mesma coisa. Você entra numa fila, não, essa fila aqui não carimba isso, meu amigo. Você vai na outra fila, aí tem mais 1 hora de fila, você chega lá, o cara carimba. Agora o senhor volta naquela fila, mas eu estava naquela fila, não é na... Ah, tá bom. E aí vai horas e horas de fila. Então, o que me veio a ideia? Veio a ideia do sistema de atendimento ao cidadão, aonde todos os atendimentos, seja ele pela internet, pelo telefone ou presenciais, tudo ficaria registrado nesse sistema único, onde você teria um protocolo único e teria quem te atendeu, o número de matrícula do funcionário que te atendeu, o seu identificação, seu RG, ou título de eleitor, ou CPF, o número do cidadão, que seja, qualquer número identificador, com a sua solicitação, quando foi pedido, para onde foi direcionado isso, quem respondeu, tudo com identificação do nome da pessoa, horário que ele pegou aquele processo na mão para resolver, e isso ficaria tudo registrado online público. Ou seja, nós teríamos a transparência total do atendimento ao cidadão. E aí você poderia fazer o quê? Avaliar o departamento por departamento, como é que está o atendimento, levantar estatística de eficiência, de tempo de espera, né? Como o Alcides falou, gente, é inadmissível uma pessoa esperar 7 meses, 8 meses, 1 ano para ter uma cirurgia. Isso é inadmissível. Com certeza é má gestão, né? Em algum lugar tem o profissional e tem o equipamento para isso, né? Ou ele pode ser encaminhado. O médico ali do Mário Gatti, ele pode sair dali naquele dia, vai no outro hospital onde tem o equipamento que ele precisa para fazer aquela cirurgia eletiva, desde que você tenha um sistema centralizado. Então, eu acho, como o Alcides falou, a gente tem que começar por algum lugar. A minha ideia é começar pelo sistema unificado, digital, online, de atendimento ao cidadão. Ótimo. Alcides, 2 minutos, hein? Mas, sabe, eu queria complementar o que o Cássio falou. Eu acredito que, de certa forma, não haja um interesse muito grande da prefeitura em digitalizar tudo hoje. Por quê? Porque o custo de um atendimento digital, um atestado digital, etc., chega a ser 97% mais barato do que um atendimento presencial qualquer, né? Então, se tudo fosse realmente digitalizado, a prefeitura ela poderia reduzir o contingente de pessoas a um número muito menor, né? Tendo o quê? Um público mais qualificado. Então, seria menos quantidade de pessoas com maior qualificação.
inclusive na questão das empresas, trocar, né, os fiscais por consultores. Porque hoje a preocupação de um fiscal é ir na empresa, ver o que está errado e multar, né? Os consultores iriam nas empresas, olhariam o que está errado e ajudariam a consertar esse erro, que é para as empresas faturarem mais e a prefeitura ganhar em cima de receita e não em cima de multa, né? Então, o que acontece? Eu queria voltar numa coisa que você fala muito, Cássio, né? De choque de gestão, né? Precisa haver, antes de digitalizar, um choque de gestão, da maneira de pensar, né? Mindset. Se o mindset não mudar, a gente não tem choque de gestão e a gente não tem nada digital, porque vai se trabalhar contra a digitalização com medo de perder o cabide de emprego e certas coisas que não podem acontecer. Então é isso, Índio. Assim, resumindo, o que eu vejo. Até o cachorro concordou comigo, tá vendo? Ela acabou de falar assim, eu concordo. Mas para de falar. O Conrado de agora vai falar e a Cris vai encerrar o nosso programa hoje. Opa! Nada de honra. Vamos lá, Corade. Não, é o seguinte, tudo é engenharia de sistemas, né? Então, vale a pena ter uma área mais parruda para redesenhar os sistemas da prefeitura. E isso pode ser feito lá em cima, próximo ao Poder Executivo, ao topo do Poder Executivo. Agora, é preciso ter vontade, né? É preciso que seja um prefeito que entenda isso tudo que nós estamos falando e se disponha a implementar. Era isso, Índio. E vereadores que ajudem a fazer leis coerentes claro. E fiscalizar o executivo para que isso aconteça de fato. Temos aqui 5 que vão brigar. Então é isso, minha gente. Agora é a Cris. A Cris vai encerrar hoje o nosso programa da Prefeitura 100% Digital. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui, né? E quero deixar isso aqui aberto a todos os postulantes do Novo, tá? E a todas as pessoas também que receberem o nosso convite, que nem a Cris recebeu, é só entrar, porque a casa é sua. Vamos lá. Ok. Aliás, tem uma perguntinha, Cris, antes de você fechar. Deu certinho? Você clicou no link, conseguiu entrar na reunião? Tranquilo. Tá, obrigado. Foi ótimo. A ideia de vocês é sensacional. Eu quero agradecer a oportunidade, pelo convite que vocês liberaram para todos os 16 postulantes aí do Novo estar interagindo. Acho muito legal esse alinhamento de ideias que nós temos. A gente realmente fortifica o outro e vamos junto, porque o que nós temos de principal em nós é que nós viemos para a política para fazer diferença, para ser exemplo, para a gente, como cidadão, mudar essa política que interfere na nossa vida. A gente quer representatividade. E é isso que a gente está se propondo a fazer, né? É sacrifício família, é sacrifício de tempo, é sacrifício até financeiro. A gente está sacrificando muito porque a gente quer fazer diferença. Estamos aqui, os 16, cada um batalhando para se tornar públicos, porque nós não somos figuras públicas, né? Somos pessoas comuns. E assim, o que a gente vê na política é ver uma pessoa palhaça falando assim, olha, eu enganei vocês, vote em mim, porque eu vou enganar vocês de novo. E as pessoas vão lá e votam. Então, isso assim, tira a gente da indignação e passa para a ação. Então, é um prazer estar com vocês e a gente quer que todo mundo entre nessa garra nossa aqui, da gente mudar a nossa política, e a gente precisa de cada um, né? Ou contribuindo com as nossas vaquinhas, participando, dando curtida nas nossas likes, assistindo, nos acompanhando, nos criticando, mas fazendo parte, junto com a gente, desse projeto. Nós aqui estamos dando a nossa cara, o que a gente construiu, né? A nossa vida, o nosso nome, e a gente precisa de pessoas por trás de nós para que esse trabalho seja realmente feito por cada um de nós. Olha, as ideias do nosso grupo é muito boa, e garra é que não falta nesse grupo do Novo, não é verdade? Nós temos que trazer mais dos postulantes para cá,
para esse programa nosso, Índio. Temos sim. Ok? Semana que vem nós vamos fazer uma campanha para os postulantes aparecer. E a Cris nos deu o exemplo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.